O Dante falou que, salve Henrique, poderia falar sobre o que era Atlântida para os gregos e como ela se compara com a visão que temos hoje. Cara, eu tô querendo muito ler um livro específico sobre isso que eu já peguei aqui. Até agora, eu não lembro exatamente quem que é o autor. É um autor francês muito importante, só que eu não lembro agora se é o Vidal-Naquet, que chama A História de Atlantis, né? Mas eu não consegui ler ainda. Mas assim, do pouco que eu sei sobre Atlantis ou Atlântida, a primeira referência que a gente tem a isso é num texto de Platão, em que Platão apresenta, Platão está condenando. O que acontece? Platão viveu ali no século IV antes de Cristo, no século V, né? Antes de Cristo. Deixa eu pegar aqui, é na virada, né? Porque ele está 2 gerações antes de Alexandre o Grande, que é 330. Mas assim, Platão é século V e IV. Então ele nasce no século V e morre no século IV. E Platão estava testemunhando ali uma forma de vida é, ligada a certas. Ligada às monarquias orientais, algo que vai fascinar muito o Alexandre Alexandre Grande quando ele conquista a Pérsia, ele começa a se vestir como um persa, ele começa a viver como um monarca persa, né? Que são projetos de impérios muito grandes, que era muito atípico para um grego, por exemplo, que vivia em Atenas e cada um dos seus vizinhos era quase que um reino independente, né, as poleis gregas. Então o Platão ele começa a ver uma nova forma que os gregos estão aderindo ali de política, é, de acumulação de poder, de imposição, de cultura por meio militar e coisas desse tipo, e escreve contra isso. E ele escreve contra isso na forma de um mito, que é o mito de Atlântida, em que existiria uma ilha, e essa ilha tem todas as características dessa forma que os gregos estavam começando a se deslumbrar nos tempos de Platão e que Platão achava que não era interessante. E aí ele contrapõe essa ilha de Atlântida com a sociedade de Atenas, que ele cria uma idealização de Atenas, que não é a Atenas do tempo dele, é uma Atenas mais antiga, que representa os valores que ele acreditava que eram os melhores valores políticos e culturais. E ele faz nesse mito uma contraposição entre Atenas, mais modesta, sóbria, contra Atlântida, que é um povo super tecnológico, super armamentista, mas extremamente arrogante, megalomaníaco. E esse projeto de Atlântida, contra todas as expectativas, falha. E a sociedade, a civilização de Atlântida acaba se perdendo, né? Mesmo tendo feito colônias, etc. e tal. Então é um conto moral de Platão. Aí, esse tema ele começa a ser trabalhado por outros autores posteriormente, inclusive alguns que começam a buscar uma historicidade e até uma localização geográfica de Atlântida. Isso gera um fascínio muito grande medieval também, né? É meio que o Eldorado, né? Dos tempos aqui da descoberta do Novo Mundo, a busca por Eldorado, a busca do paraíso terreal. Tinha alguns autores, ainda na antiguidade, se eu não me engano, que acreditavam numa historicidade de Atlântida. Em Platão não parece que seja o caso, ainda que, se eu não me engano, de novo, não li o livro ainda, isso aqui são coisas que eu fui pescando em leituras separadas, mas parece que no texto de Platão mesmo ele faz uma referência dizendo assim que isso realmente aconteceu. Só que isso é uma estrutura, isso que eu vou falar realmente aconteceu, isso é uma estrutura clássica de parábolas morais. Luciano de Samosata, por exemplo, escreve infinitos absurdos que ele mesmo fala que são absurdos, mas muitas vezes ele trata isso, ele coloca uma espécie de prefácio a essas histórias dizendo assim, isso aconteceu e tem pessoas que podem testemunhar e etc. E aí conta a coisa mais absurda do mundo. Então isso é meio que um recurso literário que é conhecido de parábolas, né, de histórias morais, como aqui Platão apresenta. E aí hoje, qual que é a nossa ideia de Atlântida, né? Eu acho que, assim, quem é mais... Uma visão que eu vejo que existe de Atlântida é essa visão do pessoal meio ali próximo do alienígenas do passado, das grandes civilizações ultra-tecnológicas que se perderam, que aí buscam a Atlântida como um exemplo disso, né? Que a Atlântida teria sido um exemplo dessa super civilização do passado, com ultra-tecnologia, que a gente perdeu para sempre o registro disso. O problema dessa ideia, arqueologicamente falando, historicamente falando, principalmente arqueologicamente falando, tá, vamos supor que a Atlântida foi uma civilização com um desenvolvimento tecnológico absurdo, que eles tinham armas, tinham tecnologias de energia que em nenhum lugar a gente encontrava. Beleza.
segundo a história de Platão, a Atlântida era uma grande potência marítima e ela colonizava ali nos entornos ali de Grécia, norte da África, etc. Então é de se imaginar que essa ultra tecnologia de Atlântida estivesse presente também nas suas colônias, estivesse de alguma forma presente, tenha se espalhado para outras regiões do mundo. Arqueologicamente, e aí quando arqueologicamente é estudada essas regiões que poderiam ter sido uma colônia de Atlântida, claro que nenhum arqueólogo vai com essa ideia, né? Mas assim, quando se estuda a Grécia da Era do Bronze, o norte da África ali da Era do Bronze, você só acha as tecnologias da Era do Bronze. Não tem nada de excepcional em termos tecnológicos. Então, onde que estaria essa super tecnologia de Atlântida, né? Sei lá. Mas é igual eu falei, depois eu vou ler esse livro especificamente, vou atrás de outras referências e faço um vídeo aqui específico para o canal.